Gravando? Bem-vindo, bem-vinda, podcast de número 103. Vamos bater um papo agora com a pessoa que nos inspirou lá no início da jornada do podcast. Estamos no podcast, cara, 103, e quem deu o pontapé inicial foi uma pessoa em especial que eu fui lá pedir dica de qual luz comprar, qual câmera comprar, qual mesa comprar. Cara, tudo que tem aqui teve inspiração desse cara. Tinha uma coisa que me deixava um pouco magoado. O cara sempre mandava o orçamento da coisa mais cara. Pô, por que não mais barato? Hoje eu entendo. Porque o sucesso se dá pela coragem de investir em coisas boas. Tá aqui hoje para bater um papo conosco, uma pessoa que tem o nosso coração, a gente admira, não conhece tanto como pessoa, porque, cara, é loucura, né? Tem 3 filhos, eu tenho filho também, agora casei, tenho outro enteado, é loucura. A gente não tá tão próximo e aqui deixar registrado que até quero um dos objetivos aí para esses próximos meses se aproximar um pouco de pessoas que têm um coração bom, que a gente vê que trabalha de uma maneira séria, que é alguém como o Natan. Galera, bate-papo animal. Te convido aqui para mergulhar num mundo onde o que importa são os valores, onde o que importa são a família, mas sobretudo o que importa também é o trabalho, mas o trabalho feito com excelência, com ferramenta boa. Natan, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Pô, achar um furo na tua agenda não é de barbada, né, irmão? Eu tenho que começar aqui já pedindo desculpa pro doutor, né? Porque a gente marcou uma outra e realmente eu estava numa correria de viagem Sim, e acabei tranquilo. não conseguindo comparecer, De boa, mas, de boa. mas queria muito poder bater esse papo com você. Primeiro, eu dizer assim que a tua fala inicial, ela mexe bastante com a gente, né? Porque inspirar pessoas, eu acho que é o grande propósito da vida da gente. Em tudo aquilo que a gente vai fazer, seja numa tarefa simples do dia a dia, na tua família, com os teus filhos, a tua esposa, até em coisas grandiosas que a gente vai construir. Então, poder sentir isso na tua fala traz uma percepção de valor desse momento aqui que a gente está vivendo, né? Essa mesa, eu sempre falo muito sobre mesa, sabe, Moraes? Porque a mesa ela tem um significado muito maior do que só o alimento ou só o trabalho, né? Eu tenho um viés de espiritualidade muito forte e para mim a mesa era onde Jesus sempre trazia as pessoas que ele amava e trazia sempre para ensinar. Ou seja, para compartilhar conhecimento, para partilhar o coração, para partilhar a vida. Então, sempre que alguém me convida para estar presente numa mesa, para mim isso tem um significado profundo. E estar aqui hoje tem para mim esse significado, sabe? Então, tipo assim, quando você falou assim, eu quero me aproximar de pessoas que tenham valor, ou que vivam princípios, eu fico muito feliz de você, ainda que a gente não seja tão próximo, conseguir perceber isso na minha vida. E para mim isso já valeu o podcast. Ô, rapaz, esses dias eu fui num restaurante, estava lá com toda a tua família, eu pensei, meu Deus do céu, cara, Deus abençoe. Amém. Amém. Meu Deus, que... Porque Amém. assim, é a família, é o trabalho, são as Exato. pessoas que trabalham com a gente, é desafiador. E a gente quer viver, a gente não quer viver de qualquer jeito, a gente quer viver a paternidade de maneira profunda, presente, de verdade, né? Não só colocar no mundo é simples, é fácil, assim. Agora, querer de fato construir no coração dos teus filhos que eles consigam ser autônomos, pessoas de bem, pessoas que dialoguem, pessoas que respeitem as diferenças dos outros. Isso é viver a paternidade de uma maneira consciente e responsável. E é isso que a gente vive lá em casa, né? Mas, e Jonathan, cara, e como que tu desenvolve isso com a tua família, com teus filhos, com a tua esposa, de modo a conseguir ter presença? Porque é tão difícil hoje na correria do dia a dia, pais, mães, ter presença. Tá ali realmente sem estar em outro lugar. É um desafio, inclusive para mim aqui. Eu Uhum, acredito numa coisa, olha só, vê se tem sentido para ti, Natan. claro. Que não existe muita distância do que é um empresário e do que é um pai de família. Não existe muita distância. Como tu cuida da tua família, tu cuida dos teus colaboradores. Como tu cuida dos teus colaboradores, tu cuida da tua Eu família. Com acredito amor, nisso. com desejo intenso de ajudar as pessoas. Como ter presença diante da necessidade de estar, às vezes, em tantos lugares, às vezes em pensamento? Como ter presença? Padre Léo ensina que a presença física é a mais pobre das presenças. Meu Deus, que tapa, meu amigo. Entendeu? Nem sempre a presença física garante que você esteja ali. E nem sempre a ausência física garante de que você não esteja ali. A forma como você constrói as relações faz com que as pessoas lembrem de você quando você não está. A gente vai entrar em alguns assuntos sobre cultura de empresa, né? Porque a cultura da tua empresa é o que falam de você e o que falam dela
no cafezinho lá da tua empresa. Não é o que o teu funcionário está fazendo na mesa do trabalho. É quando no momento de descontração, quando ele não tem a pressão do trabalho, a percepção que ele traz no diálogo dele com outro funcionário, coisas assim. Então, essa construção ela também se dá na tua casa, essa dinâmica ela também se dá na tua família, né? A forma como os teus filhos te veem quando você não está presente. Então, construir isso é muito fruto da qualidade das suas escolhas. E a qualidade das suas escolhas depende, obviamente, de como está o teu físico, como está o teu emocional e como está o teu espiritual. Eu levo em consideração esse tripé existencial. Então, se você não cuida da sua mente, se você não cuida do seu corpo, se você não cuida do seu espírito, você não vai conseguir ser uma boa presença, seja para os teus colaboradores, para os teus filhos, para a tua esposa. E quando você cuida desse princípio, dessa relação com Deus e com as pessoas, obviamente, quando você não... Tu diz Deus, pessoas e famílias? Era, Qual é o tripé? é como se fosse... espiritualidade é Deus, correto? Isso. Físico é a tua saúde, teu corpo, né? Uhum. E o mental, o teu psicológico, aquilo que a gente entende até como alma, né? A psique do homem. Então, esse tripé, quando ele está em desequilíbrio, vamos dizer que... Espiritualidade, físico e Mental. mental. Quando esse tripé está em desequilíbrio, Moraes, o que vai acontecer? Se você for só um homem espiritual, você não vai ter saúde para viver. E teria uma ordem aqui? Não. Não. Não tem. Eu muito tempo achei que a espiritualidade fosse o principal, mas eu entendo que quando você prioriza um, você vai acabar desequilibrando o outro. Então, eu fui muito tempo alguém muito ativo na igreja e que esqueci do meu físico. Então, eu comecei a adoecer. E no que eu adoeci, eu comecei a entender, opa, peraí, eu preciso ter o meu físico bom. Porque espiritualidade não é só estar na igreja e rezar. Espiritualidade é você conseguir rezar a vida quando você está jogando bola com seus filhos. Entende? Então, eu precisava estar bem fisicamente para poder brincar com eles. Eu tenho 3 meninos que amam futebol. Meu Deus. Então, eu tenho que jogar com eles, eu tenho que brincar com eles. Eu tenho quase 40, né? Então, e eles estão aí na 10, 8 e 7, numa sequência. Então, imagina que eles vão ter 16 daqui a pouco. Eu tenho que estar bem, cara. Porque eu não quero ser... Eu escolhi para minha vida não ser um idoso... Forte, meu. Não ser um idoso que vou dar trabalho para os meus filhos. Eu quero ser um idoso presente na vida dos meus netos. Eu quero jogar bola com os meus netos, não só com os meus filhos, entende? Porque eu considero que esses momentos de memória são aquilo que realmente importam na vida. Então, ser presença é isso. Os meus filhos amam o futebol por quê? Porque eu sou presença na vida deles. O meu filho, quando fez 10 anos de idade, eu dei de presente para ele e levei ele no jogo do Grêmio, lá na Arena. Me arrepiar, No jogo do Grêmio, lá na Arena. Por quê? Porque eu fiz questão de estar com ele num momento realizando um sonho, que era meu, que também nunca tinha ido num jogo profissional. Eu amo futebol, mas nunca tinha ido no estádio do meu time. Uhum. E o meu filho veio, gremista, ama futebol. Eu falei, então tá. Então, no teu aniversário, o que a gente vai fazer? Vai eu e você viajar sozinho, pai e filho. Nós vamos lá assistir o jogo do Grêmio. Ficamos lá, pegamos um hotel, assistimos o jogo, vimos o Grêmio ganhar de 2-0 do São Paulo. Cara, voltamos para casa feliz da massa. vida. Até hoje, Moraes, ele fala para mim, pai, aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida. Então, cara, eu acho que ser presença é muito mais que isso, sabe? Então, meu filho hoje, ele lembra disso porque eu fui presença para ele. Sim. E eu continuo sendo presença na vida dele, mesmo quando eu não estou com ele. Por isso que o Padre Léo fala que a presença física é a mais pobre das presenças. Porque às vezes a gente tá ali com eles, mas tá com o celular na mão. E aí essa presença não vale de muita coisa. Tem uma frase do Padre Léo também que me marcou muito a minha vida. E que ela é bem desafiadora. Em que ele diz que o verdadeiro valor de uma pessoa, ela está no momento em que, diante da sua insignificância, ela não perca o seu valor. O Padre Léo é fantástico, né, cara? É incrível. O homem é incrível. Obrigado por compartilhar com tão pessoal. Que isso, não, cara. Deixa a gente emocionado. A minha vida não tem sentido se não for para partilhar toda a experiência que a gente tem, para que as pessoas entendam que existe um caminho, né? Que dá pra gente, de fato, ter uma vida que valeu a pena ser vivida, sabe? Cara, e se alguém te perguntasse agora quem é o Natan? Como tu definiria a pessoa que é o Natan ao longo aí desses quase 40 anos, Natan? Essa é uma pergunta interessante, Moraes, porque
A gente, às vezes, experimenta situações na vida que a gente não se reconhece, né? A gente age de formas e, às vezes, mais para o lado da virtude, outros até para um lado de algo que nos entristece como pessoa, porque a gente está em constante evolução. Eu acredito muito nisso, né? Então, eu me definiria da seguinte forma. O Natan é alguém que compreende muito bem a sua identidade de filho, e eu falo aqui no sentido espiritual, filho de Deus, e que busca constantemente se conhecer em Deus. Então, o meu autoconhecimento, o meu mergulho em mim mesmo para compreender as minhas dificuldades, as minhas mazelas, as minhas misérias, vem muito disso, da minha espiritualidade, né? Foi Cristo que me ensinou a olhar para mim e perceber o quão miserável eu sou como homem, o quanto eu falho como pessoa e o quanto isso me torna sensível às experiências e estar sempre ali disposto a ser o melhor para mim e para os outros. Assim. Então, eu me definiria como alguém que busca muito se autoconhecer. Porque a inteligência não é o arcabouço de conhecimento que a gente tem. A inteligência é a capacidade de olhar para si e compreender aquilo que você está vivendo. Inteligir, olhar para dentro de si, entender a si mesmo. Né? Então, existe uma diferença entre conhecimento, entre expertise e inteligência. Então, a inteligência... Eu acredito muito que eu sou um homem inteligente. Às vezes eu não sou tão esperto, às vezes eu não tenho tanto conhecimento, mas mediante a isso eu consigo inteligir e perceber que eu preciso melhorar aqui, que eu preciso não ser tão assim, e aí eu vou construindo o meu eu no meu caminhar. Cara, que interessante, olha só, esse discurso que tu coloca era inclusive algo que a gente desenvolvia hoje numa reunião que teve. A gente tem uma reunião mensal. Legal. É que a gente fala com todo mundo, né? Colaboradores. Com toda a galera, né? Se reúne todo mundo de todo o escritório, de uma maneira online e presencial. Uma vez por semana eu tenho uma reunião com os líderes na segunda-feira e todo dia de manhã eu tenho reunião com o setor de vendas. Todo dia. A reunião com os líderes é de 15 minutos, a reunião com o setor de venda é de 15 minutos e a reunião mensal é de 1 hora. 45 minutos e 15 minutos de coffee break. Então, tudo bem desenhado. E hoje de manhã, quarta-feira, terça, quarta, quinta e sexta, daí reunião com o pessoal de vendas, que é a galera que está sentada aqui nessa mesa. E hoje eu dizia para eles uma coisa, que é o poder do pensamento, construindo no meu diálogo a seguinte narrativa. Nós somos o que pensamos, depois falamos e depois gesticulamos. Tudo começa no teu pensamento. O teu pensamento, ele te constrói. Se tu tá pensando bem, tu fala bem. Agora, se tu pensar de uma maneira não intencional, se tu pensar de uma maneira maldosa, maliciosa, tu pode até falar, mas o teu gesto, ele vai te entregar. Já percebeu aquela pessoa que faz uma cara de nojo e diz, tá bom, o cara tá te entregando, pô, não mente pra mim. Então, aonde eu queria chegar pra galera? Galera, vai dormir e se conecta com Deus, irmão. Pensa positivo, diz que vai fazer o bem pras pessoas que Deus vai devolver. Pensa positivo. Tudo o que um dia existiu no pensamento. Isso aqui um dia teve no pensamento de alguém, cara. Tudo o que nos rodeia aqui teve no pensamento. Tudo nasceu na ideia e nos pensamentos, que depois se transformou em fala e realmente algo empírico se transformou na vida real. Eu preciso fazer uma intervenção na tua fala, porque é muito interessante o que você está falando, né? Tudo que existiu ou que existe, um dia teve no pensamento de alguém, inclusive nós. Boa. Porque quando você fala assim, a noite se conecta com Deus, qual o sentido, né, do ser humano viver uma vida sem nunca conhecer o seu Criador, sem nunca se conectar com o seu Criador? Então, essa xícara existe porque um dia Deus pensou no ser humano, deu para ele a capacidade de inteligir, de inteligência, de pensar, de desenvolver, mediante uma necessidade, né? Porque provavelmente o homem lá atrás ele não conseguia reter a água.
Ele cortou um coco, ele percebeu que de repente aquele coco quebrado conseguia reter a água, mas não tinha uma alça. Daqui a pouco ele improvisou uma alça e isso se transformou numa xícara. Boa. Ou seja, é um processo de pensamento de evolução. E quando você fala em qualidade de pensamento, quando você busca na fonte daquilo, de onde você veio, de onde tudo veio, obviamente essa qualidade de pensamento é como se você tivesse uma linha de conexão limpa, sem interferências, sem intercorrências. E aí essa conexão com Deus se dá, né, na oração, na forma como você pensa. Então, quando Deus é um pensamento recorrente na tua mente, durante todo o teu dia, o que isso vai acontecer? Obviamente, quando um pensamento ruim vier, aquele pensamento logo ele é combatido, né? Porque você quer lutar por uma vida virtuosa, por algo nesse sentido. Então, estar conectado com Deus é fundamental para a qualidade de pensamento. Eu falo muito sobre isso, sabe, Moraes? Porque a qualidade do pensamento geralmente vai fazer com que você tome decisões melhores, que você pense realmente de forma mais empática, sabe? Se coloque no lugar das pessoas. Olha só, eu acredito muito em narrativa, Natan. Tipo, tu tem que ter uma narrativa para te chegar num lugar. Isso é estratégia. Então, é verdade que o escritório ele tem seus valores, que é baseado em tu ter cortesia, tu ser ágil, rápido, tu ter, de alguma maneira, uma estratégia. Porque se não tem estratégia, as coisas, elas... Não basta ser, às vezes, ser transparente, tem que ter estratégia. Tem um escritor que fala que... Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Sim. Não pode ser assim, né? Não. E olha só que interessante. Aonde eu queria chegar nesse meu discurso? Tudo que a gente pensa de uma maneira repetida, tudo que a gente faz de uma maneira repetida se torna inconsciente. Tu faz de uma maneira involuntária. Só que tu faz de uma maneira involuntária o mal e tu faz de uma maneira involuntária o bem. Por quê? Porque isso se repetiu e se tornou algo involuntário. Pode ser que tu já tenha passado por algum momento com a tua esposa, ou mesmo com um colaborador, um amigo, da pessoa dizer assim, cara, pra que ser assim? E tu diz assim, tá, mas eu fui normal, pô. Então, o que é aquilo ali? É um pensamento involuntário que tu tá fazendo e tu não tá percebendo. E se torna um hábito. Se torna um hábito. E às vezes pode acontecer o oposto. Que nem, graças a Deus, Deus me deu o privilégio de eu viver isso. Que é, a pessoa diz assim, cara, pô, obrigado, irmão. E eu diz assim, obrigado por o quê? O que tu fez? E falou, mas tá, mas o que eu fiz e falei? Daí a pessoa falou, tá, mas isso é normal, pô. Não é normal, primeira vez que eu vejo. Isso é legal. Mas por que isso aconteceu? Porque tu repetiu tanto que se tornou natural. Sim. E na naturalidade é que daí vem o sucesso. Quando tu deixa de construir estratégias, mas para que aquilo para que aquilo fosse natural, teve uma estratégia anterior, de uma maneira pensada. Então, olha que loucura, cara. Com certeza. Que loucura, mas tem sentido. Total, porque a neurociência, eu fui muito tempo professor, né? Então, na didática, na pedagogia, a gente estuda Piaget, estuda alguns pensadores assim do meio e vai falar muito sobre cognição, né? O que é a cognição? A cognição é a capacidade de você executar coisas de maneira involuntária. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui de cognição que a gente acaba desenvolvendo, faz de maneira automática. Dirigir. Verdade. Dirigir isso que você está falando, literalmente é dirigir. Então, se você não pensa mais para dirigir, você não pensa, você entra no carro, você passa a marcha, você acelera, você freia, aí, inclusive você consegue fazer outras coisas, você consegue conversar, tem gente que consegue ficar no telefone dirigindo, não deveria, mas por quê? É tão automático, é tão habitual, é tão inconsciente que se torna cognitivo. Cara, então, esses dias eu fui viajar com a minha esposa e a gente foi meio correndo de casa. Olha só, cara, que perigo, irmão. Eu disse, não, deixa que eu dirijo isso aí, pô, sai daí, dá licença. Não. Na 101, meteu o joelho na direção, começou a olhar no retrovisor e fazer maquiagem. Tipo, o joelho tava dirigindo o volante, irmão. Ninja, né? E fazendo, cara, que é isso? Ninja. Não, mas isso é normal. Não é normal, não. Vamos parar aí, deixa eu dirigir esse carro aí. Cara, mas assim,
com uma naturalidade. Com uma naturalidade de espantar. E daqui a pouco pegava o celular. Joelho aqui e aqui. E é como eu falo pra ti, se ela consegue fazer tudo isso, qualquer ser humano consegue repetir padrões de positividade. Eu sou muito a favor também do pensamento positivo. Claro, assim, ó, o pensamento positivo tem duas armadilhas que a gente precisa entender. Uma é, o positivista é a pessoa que não consegue olhar para o problema. A pessoa que pensa positivo, ela vai olhar para o problema, ela vai entender que existe um problema, porque o positivista, ele negligencia o problema. Então, para ele, nunca tem o problema. Então, tem que tomar esse cuidado, porque às vezes quando você fala assim, pessoal, vamos pensar positivo. Aquela pessoa pensa assim, eu tenho um problema para resolver, e ele está aqui, não, estou pensando positivo, vai dar... E a pessoa não toma uma atitude para resolver o problema. Então, ela age de maneira quase que irresponsável. Então, eu estou falando por prática própria. Porque quando eu era mais novo, eu era muito assim. Eu achava que as coisas se resolviam por si só. Sem que eu precisasse assumir... Eu falo isso lá na minha empresa, Moraes. Todo problema é uma situação estratégica. Para um CEO, para alguém que gere uma empresa, é uma oportunidade dele perceber como que os colaboradores dele agem mediante a um problema. E o colaborador é sempre uma oportunidade de assumir uma responsabilidade e resolver um problema. Então, tu tem sempre dois perfis de colaborador. O cara que vai chegar para ti e vai dizer assim, Moraes, tem um problema lá. E o outro que vai dizer assim, Moraes, tem um problema e a gente vai fazer assim, 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 assim para resolver ele. Então, você tem sempre esses dois perfis. Óbvio, a gente procura o colaborador que mediante um... Porque qual é a chave do segredo, assim, do pensamento mediante um problema que acontece? Porque o problema é a vida. O resumo da vida é isso. Você acorda para resolver problema. E se você acha que isso é um fardo, você vai sempre estar... Meu Deus, a minha vida é um peso. Meu Deus, a minha vida é uma dificuldade. Não, minha vida é uma bênção. Porque quanto mais problemas eu tenho, mais eu evoluo com isso. Quando o colaborador entende que um problema que acontece diante dele é uma oportunidade dele crescer como pessoa, e esse é um ativo que você não tira do cara. Porque quando ele resolver um problema, ele adquire um conhecimento. E isso ele vai levar quando ele sair daqui. Ou quando ele for para qualquer lugar. Então, hoje, para minha empresa, eu procuro bons solucionadores de problema. Não procuro formação, não procuro nada disso. Eu procuro perfis de pessoas. Porque o mais difícil de treinar é a personalidade e o caráter. O resto é tudo treinado. Sim, cara, eu acredito muito nisso, irmão. Entendeu? Muito nisso. O resto é muito treinado. Inclusive, nos últimos dias, eu acho que deve ter feito, só nesse mês, a gente tá no dia 12, dia 11, deve ter feito umas 4 reuniões para falar só sobre isso. Só sobre isso. Sobre uma coisa que eu chamo de tá afim. Tá afim, irmão? Se tu tá afim, eu tô afim. Se tu não tá afim, ainda não tem o que fazer. Tu tem que querer. Se tu quer, eu quero. Só que tu tem que querer. Agora, se a pessoa não tá afim, não tem que fazer. Tá afim de resolver, não tá afim, o não tá afim é a pessoa que é escrava do acaso. Ela tá ali porque ela precisa estar ali. Não porque ela entende a profundidade do estar ali, o propósito de estar ali. Talvez o propósito dela não seja trabalhar aqui o resto da vida, mas ela entende que aqui é uma etapa importante de algo que ela tem que construir lá na frente. Se a pessoa não entende isso, cara, é aquela coisa que eu falei é uma citação do livro do Alice no País das Maravilhas. Né? Aquela pessoa que não sabe aonde quer chegar, ou seja, objetivo, meta, qualquer coisa, qualquer caminho serve. Ela vai por qualquer caminho. Ela vai estar aqui, amanhã ela vai estar lá, ela vai sair daqui porque ela não tem uma clareza de objetivo. Ela não sabe aquilo que ela vai fazer a curto, médio e longo prazo. Então, qualquer caminho serve. Por isso que hoje, o imediatismo dos colaboradores qual é? Se uma pessoa vier aqui hoje e oferecer, sei lá, 10% a mais do salário, ela troca. Ela não pensa no ambiente que ela estava, nas oportunidades que ela vai ter, no network que ela construiu ou que ela poderia construir aqui, para um lugar que, de repente, ela não vai ter nada disso, mas ela vai ter 10% a mais do salário. E ela não consegue mensurar isso e ela troca. Por quê? Não tem um objetivo. Não tem um lugar aonde ela quer chegar. Entende? E aí, cara, não tendo isso, é difícil você ter clareza. Inclusive, você incutir a tua visão do teu negócio num cara que não tem um objetivo na vida. Sim. Agora, tem uma coisa que tu falou ali que eu acho que é muito legal a gente bater um papo aqui, já misturando aí todas as etapas, né? Era 3 blocos, o meio foi pro fim, o fim veio pro meio. E esse é o diálogo massa. Assim que é bom. Mas olha só, ô Nathan, tu entrou num tema ali que eu acho muito legal, que é a questão do positivismo, de ser positivo ao extremo, né? E
E, curiosamente, o segundo momento do nosso diálogo que eu lembro da reunião de hoje de manhã, onde eu dizia pro pessoal, galera, ó, aqui tem uma estratégia, que é uma estratégia de venda que a gente utiliza. O que a gente faz? A gente manda uma mensagem pro cliente, a gente manda um áudio pro cliente e liga para ele. Até ele bloquear ou atender. Incomoda, meu irmão. Depois, a gente manda uma mensagem pro cliente. É um follow-up agressivo. A gente manda o áudio pro cliente e liga pra ele até ele bloquear ou atender. Se não, cara, mano, não mandei tu clicar no link, velho. Agora eu vou te infernizar até o inferno. Pô, a gente pagou pra porra do cliente, por que clicou? Então não clicasse. Agora clicou, vou incomodar. Foi o teu filho que ligou? Fala que foi o teu filho que clicou e tudo bem. Mas a gente vai incomodar. Quando que a gente desiste, entre aspas, quando que a gente para a revenda, né? Quando não tem o direito. E daí a gente faz uma revenda, manda um vídeo de outra coisa, e daí incomoda tudo de novo. Ou a pessoa bloqueia. Bloqueou, não tem o que fazer, né? Às vezes dá vontade de ligar por outro número. Daí a gente para. Essa é uma estratégia agressiva, mas é uma estratégia. E se o cara não tem direito, a gente vende e tenta vender um outro produto. E se não ter, daí a gente para ali a jornada. Mas qual que é a ideia? Aonde eu quero chegar com isso, Natan? Eu quero chegar no ponto em que tudo é sobre modelo de negócio. Então aqui existe um modelo. Aqui eu te apresentei um modelo. Se tu fazer isso aqui durante uma semana, todo dia, para no mínimo 20 clientes por dia, e todo dia tu não fechar o contrato, a gente muda o modelo. Agora não vem me pedir para mudar se tu não fez isso aqui. Porque isso aqui é um modelo de negócio. Só que o modelo de negócio tem dois modelos de negócio. O modelo ruim e o modelo de negócio bom. O que é um modelo de negócio ruim? Cara, se eu pegar uma semente de maçã e largar nesse carpete aqui, ó. Sem terra, sem nada. Pegar a melhor semente que existe e largar nesse carpete. Vai nascer semente? Não. Se eu ter fé, vai nascer semente? Não. Se eu orar e etc, vai nascer? Não vai. Porque o modelo é ruim. Não tem como nascer maçã num carpete que não tem terra, água e toda aquela coisas necessárias para que floresça. Então o modelo é ruim. Se o modelo é ruim, não tem como ter sucesso. Agora, se o modelo é bom, o cara nem precisa fazer muito. O cara não precisa ser muito bom. Sim. Por quê? Se o solo é bom, tu só pega a semente, coloca lá e vai florescer. Precisa ser um cara bom para fazer a semente nascer? Nem a semente é boa, cara. O modelo é bom, dá certo. Tá, e onde eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto em que se a gente ter uma boa estratégia, se a gente ter um bom modelo, dá certo. Desde que as pessoas, elas respeitem o processo. Agora, se a pessoa não respeitar o processo, não tem como dar certo. E daí vem a pergunta e aonde eu quero chegar. Então, concordo, não adianta ser só positivo, tem que respeitar o processo. Diferença de obstáculo e objeção também, né? Porque você está falando aí de um processo de venda, né? Uhum. O que o vendedor, qual é o pesadelo do vendedor? É a objeção. Entende? E para mim, objeção é obstáculo. O que é um obstáculo? Você pula. Cara, e é um problema que tu tem que resolver, irmão. Ponto. Para a evolução. Ah, mas o cara disse não. O não não é uma objeção, não é um obstáculo. Entendeu? O cara tem algo que você quer e você precisa chegar lá. Desenrola melhor para nós aí o não e o obstáculo. Assim, objeção é como se ele de forma definitiva tivesse fechado uma porta para você. Entende? E o obstáculo é algo que você transpassa. O problema é que o vendedor, quando ele recebe uma objeção, ele retrocede. Cheguei até aqui, o cara fechou a porta para mim. Ou então, o cara disse que não tem dinheiro, ou o cara disse que não tem... Então, tipo assim, uma objeção, se tu for um bom vendedor, tu vai sempre arrumar uma solução para uma objeção. E essa objeção se torna um obstáculo. Você passou por cima daquilo ali. Então, o cara falou assim, o meu cartão não virou esse mês. É uma objeção, correto? Uhum. Mediante uma venda. Eu não tenho mais crédito no cartão. Moraes, não vendi porque o cara disse que não tinha mais crédito no cartão. Como que um vendedor vai fazer isso? Não. Mas a gente tem outra modalidade. A gente pode fazer boleto, a gente pode fazer Pix, a gente pode... O cara, a partir desse momento, ele já pegou aquilo ali e essa objeção se transformou num obstáculo. Então, ele transpassa. O que o cara vai fazer? A partir do momento que todas as objeções você vencer, você fez a venda.
o não, então ele fecha a porta. É, E daí a gente não vê como não, a gente vê apenas como objeção e apenas um obstáculo. exatamente. Tá, e agora, olha só. Eu fiquei curioso com... Porque tudo é venda. Tudo é venda. Cara, até a esposa do cara. Tudo cara. é venda. Tudo. Tudo Meu é Deus do venda. céu. E agora me deixou curioso com relação a um ponto ali que tu falou. A respeito de cultura ali. Isso aqui, cara... Meu irmão, quanto Legal. tempo já é empreendedor, velho? Legal. Eu sou empreendedor há mais ou menos uns 20 anos. Perfeito, 20 anos. Perfeito. Então várias pessoas passaram lá pela tua empresa. 20 anos. Não o mesmo modelo de negócio, né? Sim. Porque eu trabalhei com música há muito tempo. Sou formado em música. A minha formação é musical, na verdade, né? E eu dava aulas particulares, então eu sempre já empreendi ali. Então, a aula Sim. particular já é um empreendimento. Sim. Se você não entende dessa forma, você já está errado, né? Ganha pelo De pegar. atendimento, pelo Claro, é um resultado. serviço que você está vendendo. Sim. Depois tive escola de música, tive estúdio e posteriormente, hoje com a agência de publicidade e propaganda, né? Marketing. Massa. Como, Natan, a gente trazer para o colaborador esse sentimento dela entender que ela tem que saber para onde ir, que ela tem que ter um caminho, que ela não pode ficar num limbo de qualquer caminho, que não é sobre o dinheiro imediato, mas é a construção de um networking, é a construção de algo que vai te preparar para o futuro, mas que tu tem que estar presente aqui, tem que valorizar o que está aqui. Exato. É melhor empreender no CNPJ de uma outra pessoa que tem o risco do que tu empreender no teu próprio CNPJ e quebrar sem experiência. Sem experiência, é claro. Antes, ô Vitória, podia alcançar o controle do ar? Puder trazer aí para nós como que eu, empreendedor, Natan, como com o Marcelo ali da hamburgueria, da empresa de marketing também, cara, como que aqui a doutora Michele, que na advocacia, como a moça que aqui do lado tem a lanchonete, como que nós vamos fazer para que a gente não perca os colaboradores? Depende da pessoa ou a gente pode ter estratégia? Aqui. Os dois. Então vamos lá. Os dois. Escorre aí pra Por nós, quê? que eu fiquei curioso. Porque Tô fazendo uma consultoria já, né? os dois, sabe por quê? Porque a cultura da empresa é reflexo do comportamento do dono. A cultura da empresa é muito reflexo. Porque a cultura da tua empresa... Quem é que desenvolveu a cultura da tua empresa? Foi você. Sim. É baseado naquilo que você acredita, nos seus valores, nas suas crenças. As pessoas não necessariamente precisam elas não precisam concordar, mas elas precisam compactuar se elas vivem nesse ambiente. Qual é o grande desafio do empresário, né, em relação ao colaborador? É que aquele colaborador entenda qual é a cultura da empresa, entende? E consiga vivenciá-la em todo o processo dessa empresa. E por que eu falo do cafezinho? Porque você quer... Às vezes o dono tem uma visão. O dono tem um princípio, valores, visão, tudo certinho lá na empresa, né? E às vezes aquilo ali é só para encher linguiça. Nada daquilo ali é vivido de fato. Quando é que você descobre isso? É principalmente na qualidade do ambiente do trabalho, das relações interpessoais entre os colaboradores e aquilo que eles falam sobre você, que é o dono, ou sobre a própria empresa, a gente brinca no cafezinho, né? Que é o lugar onde tem o café, ou no lugar onde o pessoal para comer, onde eles saem do ambiente corporativo e entram meio que num ambiente mais relaxado. Então, quando eles desarmam ali, provavelmente trazem à tona nos diálogos, tipo assim, conversam entre si no WhatsApp fora de horário de trabalho, alguns, né? E aí você diz, cara, não tem mais como trabalhar naquele lugar. É um ambiente tóxico. Então, às vezes, o cara acha que a cultura da empresa dele é uma e os colaboradores dele vivenciam um outro contexto. Então, a primeira coisa que você precisa entender em relação à cultura de empresa é se aquilo que você pensa bate com o dia a dia, com a realidade, com o cotidiano da tua empresa. Então, às vezes, isso não é verdade. E aí, quando isso acontece, você precisa entender aonde está o problema. Então, geralmente, o problema pode estar em duas situações. Ou você contratou muito mal, e a qualidade da sua contratação, ela comprometeu toda a sua operação, o seu ambiente e os seus processos por conta de uma ou duas pessoas. Porque, de fato, uma maçã podre, ela compromete todo o teu cesto.
todo. Então, o que a gente como empresário às vezes faz, principalmente nesse mercado agressivo em busca de mão de obra qualificada ou de pessoas que tenham personalidade e caráter treináveis, é que a gente é muito rápido para contratar, demora para demitir. Aqui eu estou falando de maneira bem fria e estratégica. Qual o problema disso? A gente não tem processo de contratação. A gente bota para dentro qualquer pessoa que esteja disposta, no desespero de poder tapar um buraco na nossa operação. E aí o que acontece? Chego a estar pegando forte a caneta aqui, pouca impressão, irmão, meu Deus! Essa pessoa entra na tua equipe sem ser treinado o suficiente, sem ser preparado o suficiente, ela já é colocada no front, ela já tem que ir para a guerra, e geralmente ali 1 semana, 2 semanas, 1 mês até, a pessoa consegue esconder quem ela é. Depois disso ela não consegue mais. Então você começa a perceber tudo aquilo que você não percebeu em uma boa entrevista de emprego, em um bom processo de pré-seleção, você não percebeu. E a partir do momento que aquela pessoa, você percebe que ela compromete o ambiente, que ela começa a fazer fofoca, que ela começa a dizer assim, vice, o cara trocou de carro. Sabe esse tipo de pessoa que é tóxica? Sim. E ela começa a contaminar as outras. Irmão, se você encontra isso na sua equipe, demite na hora. Porque ela vai comprometer o teu ambiente. Vou te falar uma coisa que é o meu case pessoal, que eu considero isso muito legal, para a NASA, que é a minha empresa. Quando eu abro vaga de trabalho na NASA, as pessoas mandam muito currículo. Muito currículo. Tipo assim, eu quero trabalhar e tal, e tal. Como é que e isso já é sinal de uma empresa saudável. Porque as pessoas olham os nossos stories, as pessoas que já passaram por ali, muitos profissionais que passaram por ali também se tornaram autônomos e tal, porque eu entendo que a minha empresa também é uma plataforma de lançamento. Então, quando um cara sai daqui para empreender, você não fez um mau trabalho. Muito pelo contrário, você fez um ótimo trabalho como gestor, como patrão desse cara. Entende? As pessoas elas não têm que necessariamente pararem em você e ficarem ali para sempre. Então, até porque, cara, eu prefiro alguém 5 anos com uma mentalidade de dono que tem uma empresa maior que a minha no futuro do que uma pessoa que esteja 10 anos que não tenha uma mentalidade empreendedora e não me leve para um lugar maior, né? Não, eu como pessoa me sinto assim, cara, eu não colaborei em nada com a vida dessa pessoa. Eu não tô falando de financeiro, tô falando de impacto. O quanto a tua vida, a tua forma de fazer as coisas, a tua crença pessoal impacta a vida daquela pessoa. Tem gente que entra e tem gente que muda, começa a andar com um cara e muda. Cara, mudei minha mentalidade. Me visto melhor, me comporto melhor, falo melhor, porque o Moraes impactou a minha vida. Não como gestor, mas como pessoa. E, obviamente, depois como gestor, como alguém. Então, se essa crença do gestor, ela não compactua com a realidade daquilo que os colaboradores falam, tem esses problemas. Ou você contratou mal, ou você é um gestor que fala uma coisa e faz outra. Aí há aquilo que a gente vai chamar de como se fosse dicotomia. O discurso é um, a prática é outro. Né? É uma disfunção. Por quê? Pessoal, a gente tem que se ajudar, a gente tem que pegar junto, a gente tem que ir parará, que é o líder que diz que tem que fazer, mas que na hora do vamos ver, o cara nunca tá ali. O cara nunca bota a mão na massa, o cara não ajuda, o cara não tá presente, o cara não é parceiro, o cara, entendeu? Então é o líder que fala, mas não faz. Então, geralmente esse líder que impõe uma cultura para a empresa, mas que geralmente ele mesmo não vive a própria cultura que ele impõe, essa empresa ela não tem essa cultura, pode esquecer. Os teus funcionários nunca vão reproduzir o teu comportamento, nunca terão essa mentalidade de dono. E óbvio, mentalidade de dono também é muito da personalidade do caráter. Então, se você quer pessoas assim, você precisa buscar pessoas assim. Só que se você fizer uma empresa só com pessoas assim, você vai ter um canil aqui. Porque gente assim é cachorro grande. Gente assim é gente que morde o pescoço e vai para cima e sangue no olho. Você não pode ter uma equipe só assim. Você precisa de perfis diferentes para lugares diferentes de forma estratégica. Então, quando você olha a parte de contratação, montar equipe, desenvolver processo e principalmente poder fazer com que a cultura da tua empresa seja permeada na atitude do teu colaborador, você precisa pensar dessa forma. Primeiro eu. Se a minha empresa errar, no final das contas, quem é que errou? Sempre eu, né? Você. Você é o dono. Não importa. Você é o dono, você é o nome, você é a marca. Então, se eu como gestor
também me isento de responsabilidade e digo assim, não, eu não errei, quem errou foi meu colaborador. Já está errado. Já está errado. Se meu colaborador errou, eu preciso entender por que ele errou. Porque eu preciso fazer ajuste de processo para entender se ele errou por falta de caráter, personalidade ou por falta de processo. Se é por falta de processo, você não tem como culpar o teu colaborador. Você tem que aprender a gerir um bom processo, desenvolver um bom processo. E eu falando aqui, não estou dizendo que todos os meus processos são perfeitos, muito pelo contrário. Todos os dias a gente encontra falha no processo. E por quê? Você está disposto a olhar e perceber aquilo que o processo te dá como feedback. Todo processo vai te dar um feedback. Ou seja, da capacidade, da habilidade do teu colaborador ou das falhas que existem no teu processo. Então, a partir disso, você vai construir um novo processo ou ajustar aquilo que você já tem. A partir de todo esse escopo, toda essa topografia do seu negócio, aí você está pronto para dizer que assim, uma empresa tem uma cultura. A partir disso, ela tem cultura. Senão, você ainda está vivendo... Você falou uma palavra que é muito legal, que é intencionalidade. O gestor ele tem que ser intencional. Se o gestor for intuitivo, irmão, fecha, vai abrir um negócio de yoga para você, fazer outra coisa. Intuição é o maior erro do ser humano, é ele agir na intuição. Ele precisa ser racional ao ponto de compreender que toda estratégia tem uma intencionalidade. Se não tem intencionalidade, irmão, vamos ver se vai dar certo. Isso aí não, no mundo corporativo isso não existe. Cara, e o que tu faz? Isso aqui é um assunto legal. O que tu faz quando tu tem duas decisões que vão levar para o mesmo caminho, mas que tu tem que fazer uma escolha? Uhum. E que pela racionalidade, os dois de repente vão dar no mesmo lugar. Tu usa da intuição, tu pede um conselho para tua esposa, tu vai até um mentor, porque várias vezes eu me coloco nesse momento. Por exemplo, foi aqui, a Lívia, ela vai fazer alguns dias que ela parou de trabalhar, e daí a gente teve uma rodada de entrevistas, e fiz a entrevista com a Vitória, fiz entrevista com várias pessoas, mais de 10 pessoas fiz entrevista, e daí chegou o momento de decidir. E tinha vários perfis que apresentavam o que eu precisava. Uhum. E daí eu procurava dois perfis. O primeiro, aquela pessoa que seria mais uma pessoa querida e que eu teria que dar uma empurrada, ou teria aquele perfil que seria mais arrojado e que eu teria que dar uma segurada. Eu desenhei mais ou menos esses dois perfis e qual eu buscava, né? Depois disso, chegou o momento da escolha. Como que tu faz essas escolhas? Para mim é simples a escolha, né? Se você tem clareza do que você quer, você vai saber escolher. Uhum. O que é clareza? Você tem tempo para treinar? Da personalidade delas, porque assim, nenhuma pessoa é igual. Então, o que eu faria? Chamaria as duas pessoas e aprofundaria minha rodada de perguntas. Entraria em situações, daria problemáticas para entender como é que eles resolveriam isso. Uhum. E a partir disso, entender o que é melhor para a função do qual elas estão sendo contratadas. Melhor não só no sentido prático, mas no sentido humano. Entende? E aí tomaria a minha decisão. Eu não pegaria as duas pessoas que são diferentes em si, que são dois perfis, e falaria assim, claro, eu poderia pedir para Deus sabedoria para escolher. Sim. Mas ainda assim a escolha seria minha. A minha intuição diz para eu ir naquela pessoa. Sabe? Eu não escolheria dessa forma. Eu iria mais no meu intencional. Intencionalmente. Moraes hoje não tem tempo para treinar, para empurrar. Então, eu prefiro muito mais, talvez, o outro perfil mais arrojado do que o treinador. Não, mas eu acho que aquela pessoa ali é mais humana. Ela vai poder... Eles vão se relacionar com as pessoas que vêm aqui no podcast, eles vão atender, vão receber. Então, eu preciso de alguém que tenha um pouco mais né, esse approach, essa conversa mais refinada. Ou não, pode ser alguém simples, grosso, curto. Eu só preciso que tecnicamente dê conta do recado. Então, se eu tenho essa metrificação, que é outra coisa que você colocou para a gente trocar uma ideia, se eu tenho essa metrificação, como eu medir essas coisas, eu sei quem eu vou escolher. É fácil essa escolha. Cara,
começa a tornar tudo número, né, meu? Não. Nem Meio tudo. que, Nem... tipo, meio que tu vai caminhando para um caminho de estratégia e clareza. Não, isso. Aham. A estratégia e a clareza me dão condição de criar um ambiente seguro para o meu colaborador. Se eu deixo tudo intuitivo, é tudo muito inseguro. A gente não sabe onde a gente está pisando, é tudo muito intuitivo. Tem um discurso que eu uso um pouco forte. A gente tem um setor de lead, que é um setor que atende os clientes. A gente tem um setor que pega os documentos dos clientes. Temos um setor de assessoria, que daí aprofunda esses documentos. Temos um setor daí depois de peticionamento, que é a galera que fica lá teclando. E temos um setor de liderança, que é a galera que realmente atende o cliente, que... Tá com quantos Tamo colaboradores ali pra- hoje aqui? O geral. Acho que uns 24, mais ou 24. menos. Isso, aproximadamente. Para um escritório de advocacia é uma operação bem robusta. Meu Deus do céu, rapaz do céu. Ou às vezes, principalmente no momento da folha de pagamento, eu penso assim, cara, que eu fui arrumar, rapaz? Que loucura. Que loucura. Mas é uma loucura massa, né? Move a que- gente, o né? que move a gente. Combustível. E esse pessoal aqui, ó, dos documentos, essa galera dos documentos, essa galera aqui de assessoria e essa galera aqui do peticionamento, o que eu digo para o líder? É forte o que eu vou dizer, mas eu É digo parte que, da tua cultura de empresa, sim, teu processo. quanto mais pensar, mais a gente está perdendo dinheiro. Porque é processo. Tem que respeitar o processo. Tu não pensa no processo, tu faz o processo. Quem tem que pensar? O líder. Quem tem que pensar? O lead. Esses aqui produzem. Tem que produzir, meu irmão. Eu vou pensar como... Não tem como pensar como vou fazer. Tem que fazer. Tem que estar ali o dia inteiro sabendo o que vai Clareza. fazer do início até o fim. Pensou. Eu tenho que pensar. Perdeu dinheiro. Já está perdendo dinheiro. Inclusive, hoje de tarde tem uma reunião para falar a respeito disso aqui. Que é um ponto novo, né? Que a gente vai criar. Porque dado o tamanho da operação que a gente está tendo alguns momentos que essa galera aqui tá pensando. E daí a gente chegou num divisor de águas. Por quê? Se a operação é grande, vai ter momentos de vácuo. Antes eu não tinha, mas agora em 2026, dado o aumento do tráfego pago, dado o aumento de algumas questões ali que estão impactando aqui no nosso formato de trabalhar, essa galera aqui está tendo tempo de pensar. Ou seja, não estão tendo coisas para fazer que ocupe o dia inteiro. Então, qual que vai ser o discurso agora? Inclusive, objeto de reunião. O que eu vou fazer quando eu não tenho nada para fazer? Eu não vou pensar. Eu já vou saber o que eu vou fazer quando não tem nada para fazer. Clareza de processo. Clareza de processo. Até quando tu não tem processo. Então esse vai ser o discurso. A gente não tinha passado por esse momento, sempre teve muito mais Mas trabalho. olha que interessante, né? Até quando você não tem um processo, existe um processo. não tem isso, né? Exatamente. Não existe. Olha que loucura. E assim, cara, tem que ser assim, meu irmão. Não, tem. Agora, tu tem que ter as pessoas que tem que pensar bastante, que é o cara que tá no front, na venda. Aquele que tá no front, na venda, cara, ele vai ter um obstáculo. E Claro. é sempre uma desculpa nova do cliente, cara. Não, ele Os tem que caras ter. são Aí, criativos, velho. aí a gente tá falando de desenvolvimento de habilidades. Então, o que eu faria nessa tua cadeia de processos, onde você tem esses 5 setores? Os teus 2 setores da ponta eu investiria em treinamento, sempre. Sim. Sempre. Operacional, geralmente não precisa de treinamento. É porque repete sempre a mesma Pronto, coisa. exatamente. Você só tem que... No processo, você tem que olhar, metrificar para ver aonde você está desperdiçando tempo. Aonde você está perdendo tempo. Se fosse fazer uma pergunta, já que virou consultoria, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem ferramenta de metrificação de tempo em cada atividade? Por exemplo, o contrato, o cara vai redigir um contrato. Sabe, em média, quanto tempo o teu funcionário leva para redigir um contrato? Não. Então, você precisa de ferramenta de metrificação de tempo. Porque o que você vai acontecer? Você tem 3 pessoas redigindo um contrato que são exatamente igual, de 8 páginas iguais.
Um fez em 5, o outro fez em 3, o outro fez em 15. Tem um problema aí. Você tem um problema. E você precisa de uma ferramenta que meça esse tempo. E esse que fez em 15 precisa dizer o que aconteceu. Aqui. Porque quem é o supervisor desse setor? Esse cara precisa olhar para ver o que está acontecendo. Porque se um cara fez em 5, tu tem que entender por que esse cara fez em 5 e permear essa execução dele, transformar a execução dele num processo para o cara que fez em 8 e em 15 fazer em 5. Cara, não tem isso. A gente tem, na agência, a gente tem uma ferramenta que quando o meu designer, por exemplo, ele abre um processo, ele abre um layout, ele vai desenvolver um layout para você. Ele abriu o layout. Começa, às 10 horas da manhã ele abriu o layout. É um layout simples. Ele foi me entregar às 4 da tarde. Falei, aconteceu alguma coisa aqui nesse meio tempo, preciso entender o que aconteceu. Eu peguei uma outra coisa, eu fiquei no WhatsApp, alguma coisa aconteceu. Uhum. A questão aqui não é, tu não tá chamando o cara pra massacrar o cara, pra cobrar o cara, pra dizer assim, tu tá errado. Não, cara, esquece. Que as pessoas acham que você tá tentando encontrar erro pra poder arrumar um culpado. Não. O processo a gente encontra erro pra ajuste, não pra arrumar culpado. Cara, que bonito. A gente não tá. Aqui não é. Sabe aquela dinâmica de escola, né? Quem é que jogou a bolinha de papel na professora? Né? E aí você encontra o culpado. Quem é que colou na. Não. Cara, aqui é vida adulta. Não esquece essa dinâmica. E a gente infantiliza às vezes essa dinâmica e acha que o colaborador ele é culpado de alguma coisa. Ele não é. O colaborador é uma vítima de um processo mal desenvolvido. Caraca, então, que forte, meu irmão. Então, claro, porque o que eu tô fazendo aqui, Moraes? A culpa é minha e tua, irmão. Nós estamos assumindo o BO. Sim. Nós estamos assumindo a culpa para nós. Se não tá fazendo direito, a culpa é nossa. Contratei mal, não fiz o processo direito, não tô metrificando. De quem que é a culpa de tudo isso? Nossa, sempre. Tu tens um setor de RH, tu tens uma liderança, beleza, tu tens quem culpar. Porque se o teu líder é líder, ele ganha mais para isso. Sim. Para começo de história. Né? Você não tem como um líder ganhar o mesmo que o cara do processo. O cara do Pode líder ser. vai dizer assim, não, prefiro ficar lá digitando o dia inteiro que não tem responsabilidade nenhuma. Normalmente o líder ganha o dobro, né? Ponto. Aí o cara assim, tá, você é líder desse setor e por que um cara demorou 15 minutos e o outro demorou 5? Ele vai dizer para ti assim, não sei. Mas qual o problema disso? Dentro do processo não tinha ferramenta de metrificação. Então, se você trabalha com operação, aonde o cara vai digitar, cara, tu vai entender que por página, aí, quando você consegue fazer 6 meses, você tem essas ferramentas de medição de tempo do trabalho do colaborador, você vai conseguir entender em média quanto tempo ele demora para redigir uma folha. E você consegue no final do mês entender, esse cara redigiu tanto, esse aqui tanto, esse aqui tanto. Pô, esse cara tá me rendendo muito mais do que isso aqui. Mas hoje você não consegue. Hoje você pega o setor como um todo e tá bom e tá ruim. Então você consegue afinar isso num nível quase cirúrgico, tá? Dentro do teu processo. E tu só cantou para mim aqui um pouquinho do teu processo. Eu nem olhei o processo inteiro. Não sei nem como funciona o teu processo inteiro. Então, essas ferramentas ajudam a gente a otimizar tempo. E tempo é dinheiro. Cara, total sentido o que tu falou. A gente não tem. A gente tem só a agenda. Dashboard. Tem um painel de controle com dashboard para entender aonde cada processo. Captou o lead. Captou o lead, correto? Caiu o lead. Captou o lead, entrou no dashboard. Captou o lead, aí estamos entendendo aqui o que está acontecendo. Caiu um lead aqui. Qual parte do processo esse cara que caiu aqui tá? Tá no atendimento? Não, já fechou. Tá na parte de contrato? Já fechou. Tá na parte de pagamento, faturamento? Onde é que esse cara tá? Como é que é feito esse controle? Tem um CRM? Não tem? Tem remarketing automático? Tem alguma coisa automatizada? Já está usando IA? Entende? Então, tipo assim, cara, tem muita coisa. E o teu processo, assim, e o teu processo é tão diferente, tão legal. Eu conheço um pouco do teu processo, principalmente do teu produto, aquilo que tu vende, né? Que hoje, por exemplo, assim, sei lá, se tu tá faturando, vou chutar aqui uns 400 mil reais por mês. Cara, tu consegue facilmente triplicar isso. Só com ferramenta de ajuste. Só ajustando o processo. Porque o que vai acontecer? Geralmente, a qualidade do teu lead no teu processo vai aumentar. Porque você consegue arrumar essa metrificação, inclusive na hora de captar.
Isso que eu nem olhei, os teus criativos, o que tu tá rodando, como é que tu tá comunicando, qual é a estratégia que tu tá usando no teu tráfego pago, se tu tá usando estratégia de pulverização, se tu tá fazendo base de funil, topo de funil, se tu tá fazendo remarketing. Então, tipo assim, são muitas ferramentas que tu tem para otimizar desde a tua captação até o teu faturamento, que é o final, né? Que é a parte que interessa, que é onde o dinheiro começa a entrar na tua operação. Porque senão não tem dinheiro para pagar salário. Sim, e é uma... A gente vive vários mundos, né? Ali, quando a gente ouve o teu discurso, né? A gente vai ali da captação até o processo no meio e até ali um momento de revenda. Então, são várias coisas aqui. Exato. Agora, esse meio aqui, ele é algo muito tangível, né? Muito. É muito tangível. Muito. Porque o marketing, cara, eu vejo ele como algo bem intangível, tá, Natan? Por quê? Para mim, marketing é ciência. Mas olha só que interessante. Dá só um exemplo, ó. Por exemplo, tu foi lá e fez um post. E teve um comentário e 3 curtidas. Beleza, teve um comentário e 3 curtidas. Não teve mais nada, porque muita gente viu e não curtiu. Muita gente viu, às vezes até mostrou, mas não teve no comentário. Então há uma certa ciência, e concordo, mas há uma certa intangibilidade com relação ao efeito. Eu entendo o que tu tá falando em relação a como qual o efeito que aquilo causa. Isso, e não fosse apenas isso, é o tempo. Porque o efeito que causa, ele não tá no teu domínio. Exatamente, isso. Mas você pode ser intencional naquilo que você quer causar. Com certeza. Então, se você tem 10 pessoas e você causou em 2 e nas outras 8 você não causou, você conseguiu atingir seu objetivo. O meu objetivo era causar isso em 10 pessoas, 10 perfis diferentes e causar isso em 10. Isso é praticamente impossível, intangível. Entendeu? Por isso que você precisa pensar o marketing como... Quando eu falo ciência, é que você consegue, de forma intencional, pensar naquilo que você quer causar. Então, quando você consegue, ainda que não seja no todo, você atingir o seu objetivo. Mas eu quero atingir mais pessoas. Eu não quero só atingir 2 curtidas e comentários. Eu quero mais comentários. Então, se você repetir aquilo e você tiver o mesmo resultado, o que você tem? Uma métrica. Ponto. Tendo a métrica que você fala, opa, eu fiz 2 posts e tive o mesmo resultado. O que eu preciso fazer? Um terceiro post. De que forma? Ou igual, ou com alguma coisa que faltou naquele ali para aumentar a visibilidade, ou curtida, ou comentário. É como se eu pegasse 2 mais 2 e fizesse 4. É ciência. Tipo assim, o problema é você achar que você tem um controle no resultado. Não, no resultado você não tem um controle. Você pode fazer um terceiro e dar errado. Mas aí você agora tem mais parâmetro de comparação. Eu sei que isso eu não posso fazer e isso eu não posso fazer. Então eu vou pro 4. Eu vou pro 5º. Eu vou pro 6º. Daqui a pouco você entendeu. Você acertou. Até porque, assim, quando a gente fala de rede social, o algoritmo é uma coisa muito que muda constantemente. Então, por exemplo, antes o Reels entregava muito. Hoje o que está entregando é carrossel. Então eu tenho um carrossel ali que eu postei em algumas páginas minhas que bateram 80 mil visualizações. Num carrossel, cara. Antigamente carrossel dava 2 visualizações, 4. Ninguém queria saber de carrossel. Em forma de Reels? Não. Carrossel. No feed. Estático, passando pro lado. Com conteúdo interessante, a pessoa foi passando, leu, pá. E outra O pessoal tá gostando mais de conteúdo e deixando um pouco o meme de lado, né? É, Ou o perfil que... Isso, é o cuidado que você tem que ter. Se é a bolha que você tá, se é o nicho que você tá. Porque às vezes... Já vem um monte de vertente, né, meu? É, claro, porque, pô, você trabalha com direito. Então, Geralmente o pessoal do direito é uma bolha. E o pessoal do direito não quer tanto saber de mim, ele quer mais informação, ele quer estar é um cara mais informado. Então, se pra ti é desafiador, imagina pra mim que tem que permear em todas as bolhas, entendeu? Porque senão eu incorro de achar que o meu cliente que é mais institucional também precisa do meme. Por isso que a gente hoje trabalha com o que a gente chama de métrica híbrida, de ter métricas virais para conteúdos institucionais. Então, tem um cliente meu que é sério, mas ele não pode deixar também de fazer conteúdos mais de cunho de entretenimento. Ele pode fazer um conteúdo viral com a métrica viral. O que é uma métrica viral?
Moraes, vou fazer um story aqui com você, um Reels aqui com você. Top 5 de coisas que não podem faltar no escritório de advocacia. É uma métrica viral. Isso está viralizado. Uhum. Só que eu posso dizer, Moraes, top 5 frutas para comprar no supermercado. Cara, não tem nada a ver com o teu nicho. Eu uso uma métrica viral pra... Cara, você vai receber lá 5 coisas que você não pode fazer na academia. É uma métrica viral. Isso até já foi, né? Tipo assim, tem muitas outras. Não significa que por você ser advogado, você não possa fazer esse conteúdo. O que você não pode fazer é banalizar o teu conteúdo. Se você banaliza o teu conteúdo, aí não importa se você usa, se ele é institucional ou se ele é uma métrica viral. Agora, você consegue... Banalizar, tu quer dizer fugir do conteúdo do nicho. Banalizar. Pô, você é um cara que é advogado. Você se posiciona como advogado. Você vende um lifestyle. Daí, Daqui a pouco você apareceu... daqui a pouco você apareceu, sei lá, largado, jogado. Pô, cara, se pra você não faz sentido, isso não mostra. Sabe? Sim. Não banaliza o conteúdo. Não, vou fazer aqui de qualquer jeito. Vou fazer uma história aqui na minha casa, sentado na mesa, tomando um café. Isso pode humanizar, mas isso tem que ser estratégico. Talvez para você, porque você está vendendo, porque você faz, não funcione. Então você não faz, você não mostra. Entende? Então banalizar é isso. Mas o meu conteúdo é sério, eu sou um advogado, tenho um posicionamento, eu não quero fazer conteúdinho viral de TikTok. Falei, é um erro que você comete gigantesco. Porque você vai construir credibilidade quando você conseguir permear em públicos, entende? Visibilidade. Claro, né? Mas a visibilidade é quando você faz um top 5 da advocacia, cara, se o seu conteúdo for bom e se nesse top 5 você entregar alguma coisa que verdadeiramente resolve a dor de alguém, cara, seu vídeo vai viralizar. O problema é que às vezes a gente quer, tipo assim, eu quero fazer um conteúdo, vou fazer lá, mas entreguei um conteúdo que, sinceramente, olhando, cara, não mudou a vida de ninguém. Daí não muda a vida. Cara, não muda a vida de ninguém, não muda a tua vida. que sentido tem? Que sentido tem? E esse é o problema, né? Às vezes a gente acha... Eu vi a métrica do pessoal do YouTube, Primo Rico, essa galera assim, né? Quantos vídeos eles postaram e quantos desses vídeos viralizaram? Você já viu essa métrica? Não. Cara, isso é muito interessante. O cara assim, Primo Rico postou 900 vídeos, 2 viralizaram. O cara lá postou 1.500 vídeos, só 4 bateram 1 milhão de visualizações. Aí o cara percebe que... E aí você incorre no erro de olhar pro cara e dizer, teve sorte. Porra, o cara postou 1.500 vídeos. É igual você tá no... Você começou falando sobre isso. Pô, é o podcast de número 103. Aí daqui a pouco o teu podcast estoura. O Moraes é um cara de sorte. Sorte, irmão? Não, cara. A sorte é quando uma pessoa habilidosa e corajosa... uma pessoa que tem uma habilidade e coragem, junta isso e faz acontecer, cara. É isso aí. Entendeu? Cara, estouramos aí uma hora, nunca em uma hora a gente consegue desenrolar. Então, pô, demora pra me chamar aqui, depois, né, conversar tudo uma vez só. Cara, e olha só, mas vamos lá. Pra gente encerrar aqui, vamos fazer um quiz bacana, tá, ô Natan? Porque esse quiz aqui eu gosto muito de fazer, porque a tua percepção e conceito a respeito dessas questões aqui podem mudar ao longo do tempo. Uhum. Eu penso que existe 2 grandes idades que impactam na vida de uma pessoa. Os 18, porque a pessoa espera os 18 fazer carteira, etc. E os 40, porque os livros falam, tá? Então, Napoleão Hill, Dale Carnegie, o próprio Thomas Edison, muitos deles... Tô com 37, aí tô na beira. Muitos deles dizem que o homem, ele realmente, ele se encontra na vida aos 40. Acho. Existe regra, mas existe exceção. Claro, e talvez, pelo que eu te ouço falar, tu teve a sorte de Deus de ter e estar vivendo isso antes dos 40. Existe uma regra. A regra é depois dos 40 a pessoa cresce. Sim. Agora tem exceção. Eu fiz 40 esse ano e, cara, tá. Vira uma chave, né? Virou, irmão. É quando tu tem um filho também, você pega o seu filho na primeira cara, vez no colo. Tem algumas chaves que a vida vira, né? Sim. E daí vem aqui o quiz nesse sentido, pra gente ver, cara, o Natan hoje de 37, quando ele ter 40 anos, o conceito sobre essas questões vão ser a mesma de hoje, o Natan com 37, uma grande chance de ter mudado, tá, Natan? Vamos fazer esse comparativo. Algumas sim, outras não. Isso. E acho que consigo te dizer por quê. Vamos lá. São 5 palavras. Fala a palavra, tu fala aí de uma maneira rápida e tá. A gente aí depois encerra aí. O que é Deus pro Natan? Paternidade. O que é saúde pro Natan?
Saúde pra mim, cara, saúde pra mim é eu ter as condições físicas de realizar sonhos. Família. Família, cara, família é o grande objetivo da minha vida. Massa. E trabalho. O meio pra alcançar os objetivos. E diversão pro Natan. Diversão, cara, diversão é presença. Cara, que massa. Pra mim, diversão de verdade, Pô, chegou a me arrepiar, velho. pra mim diversão é presença. E te digo por que que Caraca, pô. e te digo por que que diversão é presença. Porque um brinquedo ele só é divertido quando você tem alguém pra brincar. Ter alguém, estar com alguém, as relações são muito importantes pra mim. As relações humanas, assim. Então eu valorizo muito os meus amigos, a minha família, a minha esposa. E eu gosto muito de conversar, gosto muito de estar junto, gosto de cozinhar para as pessoas. Acho que é uma demonstração de carinho e amor. Chamo as pessoas da minha casa para cozinhar para elas, porque me sinto nessa dinâmica de conversar, tá cozinhando, tá servindo, trazer para a mesa. Eu aprendi muito isso, né? Pais dão presentes, avós são presença. Porque geralmente o pai dá bicicleta, mas quem brinca com o filho é o avô de bicicleta. Então, para mim, hoje o meu divertimento está na presença. Estar presente de verdade na vida das pessoas que eu amo é muito divertido para mim. Cara, parabéns, irmão. Perfeito, tá? Natan, agradecer aí de coração a tua disponibilidade em Que estar isso. aqui. A gente sabe que, cara, ser pai de 3 filhos, ter uma família, ter uma empresa, colaboradores, a gente não tem agenda. Como assim não tem agenda? Cara, É bem dinâmico. é de madrugada, é no sábado, é no Claro, domingo, é no claro. feriado. Ah, feriado de carnaval. Cara, não existe feriado. Não, não. Eu nem tô preocupado. Me falaram que carnaval já era sábado. Eu falei, é mesmo? É mesmo, já é sábado. Né? Cara, para aquele que empreende, todo dia é dia de Claro, empreender. claro, Natal, claro. Ano Novo. Se me permite, naquela câmera lá, deixar aí as tuas redes sociais, né, Natan? E também fazer tuas considerações finais e bora aí se organizar pro próximo podcast. Eu sou... Cara, me chamar para conversar numa mesa, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Muito realizado em poder conversar, compartilhar o coração, né? As experiências da vida, porque para mim o conhecimento é feito para ser compartilhado, sabe? A pessoa que retém conhecimento, eu acho que ela não entendeu qual é a dinâmica da vida, né? Eu não tenho essa, assim. As pessoas às vezes me pagam para compartilhar esse conhecimento, e só que não necessariamente, sabe? Eu acho que a questão é principalmente de coração aberto, poder falar sobre a vida, sobre o trabalho, sobre toda essa dinâmica que é viver, né? Quero agradecer, né, você pelo convite, né, pela nossa amizade. Apesar de a gente não estar muito próximo, te considero um amigo. Também tenho muita admiração pela tua persistência, pela tua constância. É admirável, sim, porque se tem uma coisa que o ser humano é a inconstância, né? O ser humano é muito inconstante. Encontrar alguém ali que está lutando, batalhando, eu acho que é muito mais do que passível de admiração, né? É louvável. Então, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, pelo podcast. Fico feliz de poder ter contribuído de alguma forma com isso daqui, né? E acho que é o que a gente acaba deixando na vida das pessoas, né? Aquilo que a gente se conheceu, conversou e vivenciou lá atrás, propiciou esse momento aqui como hoje, né? Daquilo que você sente sobre mim e aquilo que eu sinto sobre você. Então, agradecer, né? Todo mundo que acompanha o podcast aqui do Dr. Moraes. Deixar as redes sociais da NASA, que é a minha agência, né? Você procurar lá no Instagram NASA Mídia Digital, você vai encontrar. As minhas redes pessoais, né? Porque eu acabei não entrando nesse assunto, mas eu tenho uma carreira musical, eu tenho música gravada, tenho um clipe. Hoje dentro da igreja tem um trabalho voltado principalmente para o coração do homem, né? Desenvolver o lado da paternidade do homem e tudo mais. Quem quiser conhecer Ministério Poderoso Deus, a gente também está no YouTube, tem clipe gravado. Fizemos recentemente aí em abril um evento. Não foi abril, foi agosto. Fizemos aqui, do ladinho aqui na paróquia, um evento para 1.000 homens, né? Cara, Reunimos 1.000 homens para falar sobre
responsabilidade paterna, né? Sobre o papel do homem. E uma das coisas... Na ponta? Na ponta. Cara, mas eu não soube desse Organizando. Cara, às vezes Vai o cara ter de tá na- novo. Não, então não deixa de mandar o convite Não, lá, vou se me mandar, permite. vou te mandar. Cara, foi excelente. A gente trouxe um médico. O cara falou... eu vou deixar essa frase até para o pessoal aqui que está nos acompanhando pensar, né? Vou te fazer uma pergunta, eu vou te provocar de maneira filosófica até. Se alguém atirasse na sua família, você pularia na frente da bala? Oxe, sem dúvida. Sem dúvida. Todo homem morreria pela sua família. Mas quantos homens escolheriam viver por ela? Cuidar da sua saúde, cuidar do seu psicológico, cuidar do seu mental. Porque às vezes a gente está vivendo a vida no automático e esquece de cuidar de si para poder cuidar do outro. Porra. Então, morrer, a gente se jogaria na frente da bala. Sim. Né? Mas fazer um exame, seja lá, você que passou de 40, exame de toque, você ir atrás de um médico fazer uma bateria de exame do seu coração, porque você pode morrer e deixar a sua família aí. É claro que é fatídico, você pode morrer num carro, mas se você tem um controle sobre isso, você pode cuidar da sua saúde, escolha viver pela sua família antes de morrer por ela. Porque se você um dia precisar correr com seu filho no colo, você tem condição de correr com ele no colo? Ou você vai cair duro, não tem condição, vai infartar porque você não cuidou do seu colesterol, da sua diabetes e tudo mais. Então, essa foi só uma das pauladas que a gente deu nesse evento. Então, muito homem saiu dali, eu fui um dos que saí dali e decidi mudar. Te encontrei na academia depois. Nos encontramos ali. Eu decidi mudar. Só para falar para você, assim, eu sempre pratiquei esporte, sempre fui na academia, mas eu tava numa época que eu tava só trabalhando, cara. Mergulhei de cabeça no trabalho. Então, eu de novembro para cá, emagreci 20 quilos. Meu Deus, cara. 20 quilos. Voltei a praticar esporte, Eu nem consigo carregar 4 sacos de farinha de 5 quilos. Irmão, então, mas por quê? A paulada foi tão grande que ela reverberou não só nos homens que estavam lá vendo, mas aqueles que também estavam organizando. Porque não significa que você está à frente de uma coisa que você também não precisa mudar, que você não tenha coisas a mudar em você, né? Então, quem quiser conhecer o trabalho, Ministério Poderoso Deus, procura também, estamos no Instagram, estamos no YouTube, né? E o meu pessoal, eu, Natan Abel, se você procurar lá no Instagram também, você vai encontrar. Às vezes eu compartilho músicas, pregação, alguns pensamentos, algumas coisas assim, rotina também de trabalho, né? De campanhas que a gente faz por aí, sim. São Paulo, enfim, coisas que a gente vai estar sempre por aí produzindo e construindo alguma coisa. Cara, parabéns, irmão. Pô, já te admirava, só cresceu, tá? Imagina. Só cresceu. A admiração a recíproca é verdadeira. Pô, massa. Galera, pô, que bate-papo. Deixar aqui registrado nosso agradecimento de uma maneira pública pelo Natan, que já tínhamos um carinho gigante, já tínhamos uma admiração imensa e no dia de hoje cresceu ainda muito mais. Aqui deixar o meu agradecimento a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui batendo esse papo, compartilhando conhecimento, para que a gente, você, todos nós, possamos evoluirmos juntos. E faço um convite para ti. Tá vendo um corte? Aqui tá lá no Destaque, tá lá no Rios. Meu amigo, se não conhece ainda o podcast Frente com Moraes, vem com a gente. Estamos aqui com o único intuito de realmente podermos dar a nossa parcela de culpa para que a gente no futuro possamos todos viver num mundo de mais conhecimento, num mundo de mais sabedoria, num mundo em que exista a oportunidade para que todos nós possamos, sim, ter uma palavra amiga, ter uma palavra de realmente contribuir de modo genuíno com a outra pessoa. Galera, se não segue ainda o canal, vem com a gente, se inscreve lá no canal. Se não segue ainda no Instagram, segue lá. Compartilha o vídeo se realmente teve sentido para você, que eu acredito muito, mas muito nesse discurso que eu vou te falar agora para finalizar aqui a nossa gravação do podcast número 103, que é: Deus ajuda quem está disposto a ajudar as outras pessoas. Deus abençoe, tudo de bom.